Gustavo Adrilles e Fernando Holliday, vocês devem conhecer o trabalho do Guilherme Kilter, vereador lá por Curitiba. Eu queria já chamá-lo aqui para a nossa entrevista especial, porque ele está movendo uma ação contra a Janja. É isso mesmo? Queria que você explicasse para a gente. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Marco, tudo bem? Você, prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Bom dia, Gustavo, Adrilles, Holliday, prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Guilherme, bem-vindo ao Show da Manhã, primeira vez que a gente está falando com você. É uma questão de birra, você não gosta da Janja e por isso você está ajuizando uma ação contra ela? É pelo espírito de porco da Janja ou tem alguma coisa que a gente não está vendo que é importante atentar para essas viagens internacionais? Ô, Marco, eu acho difícil encontrar alguém que goste da Janja, viu? Até dentro do PT ela tem inimigos, pessoas que não gostam muito dela, e a gente tem visto isso cada vez mais. Eu já processei a Janja uma vez, por conta do seu gabinete paralelo e informal, que foi denunciado pela imprensa, aqueles 12 assessores que ela gastava com salário não oficial, que fazia viagem e tudo mais. Infelizmente o juiz arquivou o processo, não deu seguimento, então a gente não teve como avançar nesse caso. Mas a gente viu agora várias infrações dela nesse quesito das viagens, principalmente quando ela viaja desacompanhada do Lula, que é o presidente. Ela não tem cargo oficial, ela não é nomeada para nada. E mesmo assim ela tem sigilo de todos os seus gastos em viagem, etc. Então essa viagem que ela fez agora para a Rússia, mais uma vez ela faz quase 4 dias antes do Lula ir para a Rússia também, e uma aeronave da FAB, sozinha, desacompanhada, que cabia 200 pessoas. Então foi algo completamente absurdo. Nós decidimos entrar com uma ação popular na justiça, em primeira instância, por improbidade administrativa nessas atitudes da Janja, principalmente em suas viagens desacompanhadas. Nós listamos 4 viagens que ela foi sozinha, foi para o Japão, para Nova York, para a Rússia agora, e tem mais uma agora que eu não estou lembrado. Mas entramos com uma ação pedindo que fossem anulados os atos administrativos que permitiram que ela viajasse desacompanhada, que ela fosse impedida novamente de viajar sem o presidente, e principalmente que ela ressarcisse os cofres da União por todos os seus gastos em viagens internacionais. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto e ver uma primeira-dama que esbanja dinheiro público indo aí para os Estados Unidos, para o Japão, fazendo turismo e se divertindo. Então isso exige seriedade, como é um cargo público, como é ter essa publicidade toda, então que ela possa também, de fato, prestar contas à população, se é o dinheiro público que ela está gastando, ela também deve prestar contas, assim como todos nós aqui temos muitas vezes, eu, Adrilles, o Gaia, temos cargos públicos, precisamos prestar conta. Ela, por não ter uma nomeação oficial, faz o que quiser, não é bem assim. Então entramos com esse processo para que a justiça seja feita. Muito bom. Deixa eu até aproveitar a presença do deputado Gustavo Gayer aqui conosco. Gayer, existem medidas também sendo adotadas no âmbito federal com relação a essas viagens, porque não é mera quebra de protocolo. A gente está vendo aqui gastos gigantescos de recursos do pagador de imposto e também uma questão ali, um alinhamento estranho, né? Cheira crime, como disse o Chiquini recentemente na live de sexta-feira. Tô sentindo um cheiro estranho. O que ela tá levando nesse avião? Moscou, Paris, Roma e Nova York é o escopo dessa ação movida pelo Jeffrey Chiquini junto com o Guilherme Kilter. No âmbito federal, como é que tá essa história, Gayer? Tá mudo. Tem que desmutar. Eu também entrei com um pedido de investigação no TCU sobre essas viagens da Janja, que é desperdício do dinheiro público, e não só isso. O problema não é nem a questão do dinheiro nosso que ela está gastando nessas viagens, mas é no prejuízo diplomático internacional que a gente está sofrendo. O Brasil já está virando um páreo internacional, um país que virou uma vergonha, né? E essas viagens dela nos envergonham ainda mais. E aí eu tive uma resposta em março desse ano. TCU arquiva pedido de Gayer para investigar viagens de Janja. Aí eu fiquei pensando, peraí, se o TCU não pode investigar onde que o dinheiro público está sendo gasto, para que serve esse TCU então? Vocês não têm noção do custo que é um avião da FAB levar um passageiro só para a Rússia, por exemplo. O que se gasta ali só de combustível são centenas de milhares de reais, só no combustível. Não vou falar em estadia, nem o dinheiro que ela gasta lá, não, só de combustível. E se a gente não pode investigar isso, aí a situação fica meio complicada. Agora,
Uma informação de bastidor, que é um boato que corre, né, em Brasília. Desde a chegada do Sidônio, a Janja não é a mesma pessoa, tá? Ela está revoltada. A atmosfera entre ela e o Lula está bem, vamos dizer assim, não está a mesma de antes. Porque antes, quando era o Paulo Pimenta, ela mandava no Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta era como se fosse um assistente da Janja. Tá? Era a Janja que decidia as redes sociais, a aparição onde que o Lula ia, o que o Lula ia falar e tal. E a gente viu que deu isso, né? O resultado disso foi catastrófico. O Sidônio chegou e deu um pé na bunda da Janja e falou bem claramente: quem cuida agora sou eu, a Janja não interfere em mais nada. A partir desse momento, a Janja está revoltada e só quer ficar viajando o mundo. Ela não está nem aí mais para Lula. A única coisa que a Janja quer é viajar o mundo pagando de milionária usando o nosso dinheiro. Então, assim, é uma forma dela revidar ao que está sendo feito com o Sidônio, tirar, né, o protagonismo da Janja na comunicação do Lula, é que agora ela falou assim, é assim, então vou ficar viajando aí, dando problema para vocês que aguentam. É interessante. E é bom saber dos bastidores, até porque a gente, Holiday, eu acho que a gente tem essa. Deixa eu ver aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Aí, foi. Põe o Holiday. Cadê o Holiday? Holiday caiu. Acho que ele teve que sair. Ele até avisou aqui no chat aqui, ó. Terei que sair em 10 minutos. Tá. Eu ia jogar para ele fazer uma pergunta para o Guilherme Kilter, porque Kilter, a gente estava falando aqui sobre a necessidade de federalização de discussões municipais, no âmbito municipal ou no âmbito estadual, sobre os temas prementes que assolam aí, afligem o Brasil. Eu queria saber também, né, vocês, eu vejo o Pavanato, o Adrilles na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, eu vejo a postura combativa do Gayer, eu acho que a gente tem que montar uma rede forte para denunciar principalmente os abusos do STF. Como que o pessoal em Curitiba está enxergando essa conjuntura de abusos sistêmicos e transgressões por parte dos ministros do STF? Dá para a gente criar e fortalecer essas pontes e unificar discursos sobre impeachment de Moraes e sobre a necessidade de uma grande reforma do sistema de justiça brasileiro? Com certeza, Marco. Eu vejo uma ampla adesão a essa pauta, porque quando a gente federaliza os temas aqui na Câmara Municipal, de fato é o que o povo está preocupado, né? Claro, a gente tem pautas importantes, projetos de lei bons para a cidade, mas muitas vezes o eleitor quer ouvir um posicionamento nosso sobre temas que ele está preocupado. Abuso do STF, corrupção do governo Lula, gastos exacerbados. Então, ele quer que a gente se posicione. Nós estamos aqui como parlamentares para dar voz a esses eleitores. E é isso que a gente tem feito. Até nessa pauta da Janja, só complementar o que o Gaia estava comentando, de fato a gente vê que tem uma ampla adesão do público. O público fica revoltado com essas viagens dela. E mesmo eu sendo um vereador protocolando uma ação dessa, todo mundo vibra, fica feliz, porque fala, que bom, você está me representando, mesmo sendo vereador, está entrando nessa pauta. E a gente vê uma repercussão muito grande da mídia, dos jornais de imprensa, eu nunca tinha visto. Sai no Globo, sai na CNN, sai tudo que é imprensa, essas notícias negativas sobre a Janja, porque de fato gera uma grande repercussão e gera uma grande revolta. Então essas pautas federais, elas têm muita adesão sim aqui nas câmaras municipais. E muitas vezes é isso que se discute. O que gera discussão aqui de fato são esses temas mais ideológicos que geram esse debate com o PT, com a esquerda. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós somos em 38 vereadores, tem apenas 5 de oposição, sendo que 3 são do PT e uma é do PSOL. Então a gente tem uma tensão grande quando a gente fala de debate. E aí quando a gente vem para o tema do STF, é consenso que todo mundo acredita que o impeachment do Alexandre de Moraes, que uma mudança no STF seria melhor para a nossa democracia e principalmente para as nossas eleições, aqui quando a gente fala de 26 e do futuro. Todo mundo que está na política, todo mundo que tem um mandato, sente a instabilidade jurídica que é você ter um Supremo Tribunal Federal abusivo, você ter um Alexandre de Moraes que é vítima, inquisitor, julgador, procurador, que faz denúncia e tudo mais. Então, a gente tem pautado anistia aqui na casa, fizemos moção de apoio para anistia, eu e alguns outros vereadores também estávamos na manifestação em São Paulo, então a gente vê uma grande preocupação com esses temas. Agora, é muito difícil para nós, enquanto vereadores, nos posicionar sobre esse assunto. Veja, teve um vereador do interior de São Paulo, do PL, o Tomás, que foi multado em R$5 mil por associar o PT com o PCC. Ou seja,
E ele não fez nenhuma acusação, ele só leu as notícias, o que a imprensa falava, que tinha um diálogo cabuloso e tudo mais. Quando veio uma condenação dessa, e outra, o juiz condenou ele a nunca mais pronunciar sobre esse assunto. Quando veio uma condenação dessa, nós, como vereadores, olhamos e fazemos, putz, a justiça está contra a nossa liberdade de expressão, está contra a nossa imunidade parlamentar. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? O que a gente pode fazer é continuar se posicionando e pedindo por essas pautas. A gente, claro, defende o impeachment do Alexandre de Moraes e todas essas outras pautas que são importantes para o nosso país, mas não adianta a gente só querer falar para a rede social se a gente não, de fato, acredita e aposta nisso. Então, podem contar aqui sempre com a gente, na Câmara, e, claro, e tudo que for possível a gente fazer, porque é uma pauta importante não só para nós em Curitiba, mas para o Brasil inteiro. Muito bom. Eu queria, Gayer, trazer aqui com você, em primeira mão, uma atualização para a nossa audiência. A gente está com mais de quase 12 mil pessoas ao vivo. Queria te perguntar quais são as pautas mais importantes para essa semana no Congresso Nacional, para eles acompanharem junto com você. 0. O Congresso Nacional está dando um presentão para o Brasil. Não, porque, sinceramente, o que está sendo votado ultimamente é melhor que seja assim. Não vai ter sessão na Câmara dos Deputados, porque muitos parlamentares e senadores estão viajando internacionalmente para o evento da ONU. Mas é só para encher linguiça, não vai ter nada, não tem nada que será decidido lá, não vai ser nenhuma reunião bilateral para trazer benefícios para o Brasil, nada disso, né? É mais para ostentação mesmo, então não tem sessão. É infeliz, eu tenho vergonha de falar uma coisa dessa para vocês, assim, vergonha mesmo. Obviamente, eu vou trabalhar aqui no meu estado, estou aqui no escritório agora, no meu escritório político, vou fazer as minhas agendas todos os dias, vou viajar para o interior aí e tal, mas no Congresso mesmo, nada, não vai ter nada. Então, provavelmente, se vier notícias ruins de lá, vai vir do STF. Então, na verdade, o STF vai fazer o papel de pautar o debate público a semana inteira, porque o Congresso está fechado. Mas teve alguma semana que não foi assim? Me falou uma semana. Eu estou lembrando, desde 22, quando eu entrei na Jovem Pan não era assim, mas na verdade desde 19 já estava assim, né? Não vai mudar nada. Na verdade, do jeito que as coisas estão indo, eu concordo com a Bia Kicis, tá? Do jeito que o Congresso se tornou vassalo, covarde, sinceramente, pro ponto de vista de economizar o dinheiro público, fecha o Congresso logo, então, e deixa o STF decidir tudo. Para que Constituição, se ela não é respeitada? Para que deputado federal, se nós somos parlamentares, mas quando a gente fala, cai inquérito e Polícia Federal nas nossas casas? Para que a gente vai lá, delibera semanas para aprovar um projeto, para ir um ministro do STF com a caneta e anular tudo? Ou dá 40 horas, um mês para a gente aprovar algum projeto do jeito que eles querem? Vamos parar com esse teatro, então, ué. Se for para ser assim, um bando de covardes, entrega a chave, fecha a porta lá, transforma aquilo no museu, né? Ou transforma aquilo, sei lá, num closet para Janja, colocar as bolsas dela e economiza o dinheiro do povo. Sim. Ô Gayer, posso fazer uma pergunta? Aqui toda semana o que me perguntam é qual a probabilidade de ser pautada e aprovada a anistia? Toda semana alguém me pergunta isso. Queria saber de você aí que está nos bastidores, qual que é a chance disso acontecer? É 0% ou 0,1% com o voto do presidente? Olha, pelo que a gente tem visto das últimas ações do Hugo Mota, ele não vai pautar a anistia porque ele vê isso como uma crise institucional. Aí eu fico pensando, cara, o que é isso, né? Esse novo termo que tem sido repetido inúmeras vezes, até pela imprensa, para evitar uma crise institucional. Crise institucional? Eu vou explicar para vocês o que é crise institucional. Se a Câmara dos Deputados ou o Senado decide fazer alguma coisa que não é exatamente o que o STF quer, se a gente fizer alguma coisa que possa chatear o STF, é uma crise institucional. Agora, se o STF ignorar 315 deputados, meter tapa na cara de todos eles e dizer não vou aceitar o que vocês votaram, aí não é crise institucional, aí é democracia plena, pungente, funcionando a todo vapor. Hoje, eu falo que é próximo a 0 a possibilidade do Hugo Mota pautar o PL da anistia. Próximo a 0. Para que isso aconteça, a corda teria que arrebentar. Mas, de todo o desrespeito vindo do STF contra a Câmara dos Deputados e nenhuma reação foi tomada até agora, eu estou cada vez mais acreditando que vai ser mais difícil ainda disso acontecer. Eu tive uma conversa com o Gayer, eu lembro até hoje, né, sobre pautas e sobre questão do impeachment do Moraes, e eu bato nessa tecla todos os dias, Guilherme,
que se a gente não tiver uma noção clara sobre o que tem que fazer com o Supremo e com o sistema de justiça, a gente vai ser torpedeado, amedrontado, constrangido e intimidado por todos os lados. Então, a gente tem que ter um plano de ação reformista, radical. Né? Eu gosto de brincar aqui, a minha diferença para o esquerdista é que eu não sou revolucionário, eu sou um reformista radical. E se a nossa Constituição foi feita por um grupo de abobalhados, bêbados, demagogos e apologistas, a gente tem que transformar isso. É difícil? O esforço que vai precisar é muito esforço. Mas a gente tem que ter desenhado de maneira clara. Eu, você, o Gayer, quem trabalha na comunicação e na política, tem que ter desenhado qual é o Supremo que a gente quer de maneira consonante, porque eu tenho 100 itens na lista do Supremo que eu quero reformar. E tem gente que tem só 10. E se é uma reforma radical que a gente precisa, 1, 2, 3 pequenas mudanças nunca serão suficientes para segurar o monstro que a gente viu cometedor de abuso de poder e de autoridade, que hoje virou o maior mal que assola o país. Guilherme. Sim. Não, concordo 100%. Quem dera a gente visse os mecanismos democráticos funcionando bem, como, por exemplo, uma sabatina, né, para ministro do Supremo Tribunal Federal. As sabatinas parece que são todas combinadas, parece que ninguém faz pergunta sérias, tem um ou outro senador que tem mais coragem de ir perguntar e questionar, mas não é respeitado. Então, desde que colocaram ministros lá, como o Toffoli, Zanin, agora também o Dino, é um absurdo. A gente vê o Supremo cada vez mais politizado, menos jurídico, de fato. Então, ao meu ver, é uma enorme crise, a maior crise que a gente já está vendo até hoje no Brasil, são esses abusos do Supremo. Mas, ao meu ver, no momento, a única coisa que pode resolver toda essa tensão que a gente está passando do STF é o impeachment do Alexandre. Eu não vejo outra coisa, alguma medida sendo aprovada, até porque chega no STF eles anulam. Se passa lá, vamos supor, aquela lei do Eurovisto que ele propôs no Senado de reduzir o mandato dos ministros do STF. Vamos supor que passe, que seja aprovado no Senado, na Câmara, seja sancionado, que está sancionado pelo Lula, num cenário utópico, é aprovada a lei e é sancionado. Você acha mesmo que os ministros não iam lá, iam revogar com base em constitucionalidade? É óbvio, é claro que isso ia acontecer. Então é só quando a gente conseguiria tirar um deles de lá, tirar o mais abusivo deles de lá, que é o Alexandre de Moraes, que nós viríamos de fato alguma coisa mudando, alguma coisa acontecendo. Porque, ao meu ver, a partir do momento que você tira o mal da raiz ali, os outros tendem a se comportar um pouco mais. Mas, claro, não garante que a gente não vai ver outros abusos daqui para frente. Então, reformas a longo prazo são necessárias. Mas, no momento, para a gente evitar abusos, prisões injustificadas, esse caso agora do Ramagem, que foi anulado ali pela Câmara e depois mudado no STF. Veja, o que adianta a gente ter um legislativo, o que adianta a gente ter uma Câmara? Como o Gaia falou, fecha tudo, entrega a chave na mão do STF. Não adianta nada, você aprova uma lei, aí vai lá o Randolph, vai lá um deputado do PSOL, chega no STF, pauta uma ADI, e aí o STF vai lá e derruba. Então a gente não tem mais esses mecanismos de pesos e contrapesos, a gente tem de fato um STF autoritário que rege as pautas, que rege o que pode e o que não pode no Brasil. Então, ao meu ver, é uma grande mudança que a gente tem que fazer. Eu quero, assim, sem querer chover no molhado, mas trazendo e ilustrando o que o Gayer falou agora há pouco, Gayer. E eu acho que o nosso papel na comunicação, e que às vezes é bem parecido também com o de vocês na política, é conscientizar as pessoas a respeito de muitas atrocidades, né, de tantas atrocidades que têm acontecido. Tem essa matéria aqui, capa da Gazeta do Povo, sobre as mães do 8 de janeiro. Abre aspas, ela sempre fez tudo por eles. Conheça 6 mães de crianças que seguem presas pelo 8 de janeiro. Claro, por ocasião também do Dia das Mães, foi uma matéria publicada anteontem. E aqui eles trazem várias famílias e o impacto da ausência das mães que ainda estão presas nas famílias. Por relatos dos maridos, dos filhos, das filhas e dos pais. Quer dizer, é uma coisa que mexe demais com a família e, ao mesmo tempo, a gente tem o print 14. Supremo Tribunal Federal ignora prazos e esconde voos de ministros em aviões da FAB. A alta cúpula dribla regras de transparência e mantém em segredo quem viajou e o porquê. Quer dizer, nessa hora, Gayer, muita gente vira e fala, acabou o Brasil.
mas eles vão recorrer a vocês, a você e ao Guilherme, para buscar alguma fonte de esperança sobre a possibilidade de mudar isso daí, não é mesmo? Isso é muito frustrante. A gente carrega essa esperança da população brasileira de viver num país decente, acabar com essa ditadura, mas nós nos vemos cada vez mais fracos, né? Porque não existe mais a prerrogativa do parlamentar. Um deputado federal hoje no Brasil não significa nada. Nada. E se você se torna uma voz ativa contra essa ditadura, aí é que a bigorna fica mais pesada. Polícia Federal na sua casa, inquérito, seu nome aparecendo na imprensa, tentam de todas as formas te caçar, uma multa atrás da outra. O que a gente vai percebendo? Que muitos parlamentares começam a ficar mais tímidos, né? Mais em silêncio, começam a falar menos, porque a multa, a perseguição, o gasto com advogado, o risco de ser preso, o risco da Polícia Federal bater na sua casa às 6 horas da manhã, ou até mesmo, eu mesmo, já recebi a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, começa a ficar insustentável. E assim eles vão criando a espiral do silêncio. Mas é o que eu disse, Marco, assim, eu entreguei minha vida para isso, entreguei minha vida para Deus, eu não estou nem aí para mim mais, eu não falo isso da boca para fora, eu não estou mais preocupado comigo. Eu vou ser preso ou não, vou ser caçado ou não, eu não estou mais. Eu acho que tempos difíceis precisam de homens fortes, né? Fala que tempos difíceis fazem homens fortes. Esse tempo precisa de homens fortes. Então eu estou decidindo ser assim, vou me entregar 100%, mas eu te garanto que eu não perco um minuto do sono quando eu vou dormir, de arrependimento. Eu olho para os olhos dos meus filhos com orgulho. Eu sei que eles entendem que o que eu estou fazendo é um risco muito grande, mas eles entendem também por que eu não posso recuar, e a gente tem muitos deputados lá que são assim também, tem pessoas que eu tenho orgulho de caminhar ao lado delas, e eu espero que um dia a gente possa olhar para trás, rir do que aconteceu, mas preparar também dispositivos para que nunca aconteça novamente. Mas é isso, cara, assim, É o que tem. Gustavo Gayer, me dá uma caneca de esperança. Ele deu meia canequinha, mas tá bom, é isso. Esse é o espírito, Gayer. Eu queria te agradecer, querido. Eu vou falar uma coisa pro Gayer. Nunca falei isso pessoalmente para ele, mas, Gayer, eu tô na comunicação. Eu não tenho nenhuma infra que não seja que venha dos assinantes ou que venha da galera que apoia o Fio Diário. E nas horas que a gente se sente... Porque a gente trabalhando com internet, eu tô em Lagoa Santa. Então eu tô bem longe da onde eu tô acostumado, né, a morar, a viver. E a gente se sente, às vezes, muito sozinho. Mesmo na comunicação, falando com muita gente, né, ou por meio das redes sociais. E a gente busca exemplos de liderança nessas horas. E para mim, você é um grande exemplo de liderança, né, junto com o Marcel Van Hatten, junto com o Nicolas, com o Eduardo Bolsonaro, com a Bia Kicis. A gente vai se esmerando em vocês para enfrentar esse caos todo, porque a gente vê, por mais que você esteja olhando em volta e falando, pô, essa máquina é um moedor de carne, vocês não param. E eu acho que essa é a premissa para a gente continuar também. Saber que vai ter ainda muito sangue, suor e lágrimas até a gente conseguir reverter o Brasil para um país decente e civilizado, né? Deixa eu complementar essa tua fala aí, ô Marco. Isso que o Gaia comentou, de fato, é o cenário que a gente está vivendo hoje, né? O legislativo esvaziado, os deputados sentindo sem função, mas o que me dá esperança é que quando a gente olha para frente, vocês que estão aí agora têm inspirado uma geração futura que está chegando. Eu estou aqui, primeira vez que eu entrei na política foi ano passado, não tenho familiar, não tenho amigo, nada na política, mas por causa do teu trabalho, o trabalho do Nicolas, Marcel, deu tantas pessoas que nos inspiram, eu falei, não, eu vou me candidatar, entrei aqui para vereador, ano que vem a gente vai estar também na campanha para federal, apoiando, fazendo alguma coisa, o que seja. Então, eu vejo vários jovens também querendo fazer a diferença, querendo entrar. Quando eu vou numa faculdade de Direito, putz, o que tem de jovem de Direito estudando e querendo entrar na política. Então, a gente está construindo hoje uma seara, desses tempos difíceis, uma seara para o futuro que dá esperança. Então, hoje, de fato, parece que está tudo perdido, né? Mas o que me dá esperança é que tem uma luz no fim do túnel, de uma nova geração que está vindo aí, que está pisando sobre os ombros de vocês, que estão enfrentando esses tempos difíceis, que estão aí resistindo a tudo isso. Então, obrigado por essa resistência toda, por esse posicionamento. A gente imagina que não é fácil receber Polícia Federal, tá lá no inquérito, ser investigado pela STF, mas pode deixar que
a gente ainda vai ter muita corrida pela frente, é uma maratona, não são 100 metros rasos, e o que der para a gente fazer daqui com a nossa juventude, a gente vai continuar fazendo. Fantástico. Ô, Guilherme, quantos anos você tem? 23. Que maravilha, cara. Olha que coisa maravilhosa. Não, é isso aí. É de pessoas assim. Seus filhos têm quantos anos, Gaera? É 21 e 20. Gabriel tem 22, faz 23 esse ano. Eu tenho um filho da idade do Guilherme. E minha filha faz 19 no mês que vem. Então, assim, eu fico muito feliz, cara. Parabéns pelo trabalho. Seu nome já apareceu inúmeras vezes para mim aqui na internet, no feed. Seu trabalho você tem uma autoridade muito boa, tá? Uma garra. Quero ver você em Brasília, irmão. Dá um jeito aí de chegar aqui em Brasília em 2027. É de pessoas como você, assim, que a gente tá achando que tá, eu tô sentindo o cheiro de candidato, como diria o Emílio. Valeu, obrigado, Gar. Olha lá, Guilherme, coloca a bochecha aqui, coloca a bochecha, o print. Vem, coloca. Aê. É o contrário. Um abraço, galera. Fica com Deus. Valeu. Tchau. Obrigado, Gayer. Valeu, Guilherme. Sigam eles nas redes sociais. Fantástico. Que alegria começar a semana com eles. Gui, obrigado, cara. Obrigado aí pela Marco, participação. Primeira Bom participação trabalho. do Guilherme Kilter aqui. Está sempre convidado para o nosso show da manhã, Gui. A gente tem @Gui Kilter, Kilter, ou no Instagram, gui.kilter, também, Kilter. É isso aí. Obrigado, Gui. Obrigadão. Parabéns pelo trabalho, Valeu, cara. Parabéns pelo trabalho também. E a gente tem que criar essa rede viva, cara. Tem uma coisa que eu adoro, é movimento estudantil. Já vou até abrir para você aqui. A gente está circulando o Brasil, fazendo um roteiro de palestras itinerantes pelo Brasil inteiro, para falar sobre liberdade de imprensa e de expressão. Tem um instituto que a gente montou, que é o ifpebrasil.org. Para quem não conhece, ele tem no Conselho Consultivo Augusto Nunes, desembargador Sebastião Coelho, Flávio Gordon, Sérgio, nosso querido Sérgio Tavares, tem o professor Rodrigo Xavier da UFPR. É Rodrigo Xavier, conhece o Rodrigo Xavier da Federal do Paraná? Já ouvi falar. Ele é advogado da Gazeta também, um cara fenomenal. Tem vários grandes nomes aqui, eu já estou até esquecendo. O Chiquini está no conselho também. Sim, e a ideia legal, é colocar esses debates e fazer como no modelo americano. Então, o aluno entra para assistir um debate, depois assistir um debate ou uma palestra, né, dentro do painel, depois abre o microfone para perguntas e respostas. A gente vai levar uma equipe de filmagem, vai fazer toda a historiografia disso, para mostrar também o nível de doutrinação e de problema que a gente tem que enfrentar também no sistema de ensino universitário, porque você falou dos cursos de direito e da quantidade de alunos que estão entrando, mas a realidade é que, do ponto de vista acadêmico, os cursos de direito são os maiores promotores hoje de militantes, que vão se tornar burocratas, que vão existir para justificar o seu papel na burocracia. Então, os caras eles só vão fazer isso. Isso é triste demais, porque a gente vê os abusos acontecendo e o silêncio de quem quer fazer parte do sistema. Então, para a gente carregar essa bandeira da liberdade de imprensa e de expressão, é fundamental o apoio da galera mais jovem para o ambiente universitário. Então, se você conseguir, a gente monta a palestra na Federal do Paraná, ou em qualquer outra universidade federal, estadual ou privada aí do Paraná, com você. Então, a gente faz a presença, a gente fala, você, a gente chama algum membro ou do conselho ou algum apoiador que está junto com a gente no Instituto pela Liberdade de Imprensa e de Expressão, que é o IFPE Brasil, e eu acho que a gente começa a destravar também um outro tipo de percepção que a gente vê já nas ruas, né? Os virais da galera sendo entrevistada nas ruas. Mas o ambiente universitário é muito rico, então eu quero deixar esse convite, abrir as portas do Instituto e do Fio Diário aqui no Show da Manhã para você também, Guilherme. Obrigado. Legal, Marco. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Já dá um spoiler aqui também, eu e o Chiquini, a gente já está planejando o evento na Federal no final do mês agora, para falar justamente sobre a STF, os abusos, inconstitucionalidade e tudo mais. Então vem muito de encontro que a gente já está planejando. Com certeza, eu te chamo depois, a gente marca alguma coisa. Mas é muito bom ver que tem uma resistência de alunos ali na faculdade, no direito, que estão à direita, que estão firmes ali e resistentes. Então, conta comigo nessa aí. Valeu, um abraço. Valeu, Gui. Bom dia, bom trabalho. Valeu. Você também.